Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não! Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Essa experiência de quando você foi daqui pro Boa Vista, a gente hoje, sempre quando fala de campeonato português, tem aquele papel, só Benfica e Porto, às vezes o Sport. E a gente sentiu muito forte o impacto dos técnicos portugueses, né? Alguns deram certo, outros não deram certo, mas vem muito. Quando você chegou em Portugal, na tua vida como jogador, é um campeonato de bom nível, já de tinha bom nível essa projeção técnico, dos técnicos nível portugueses tático. ou não? Não, Por que isso aconteceu? Eu cheguei nessa época dessa transformação. A época do Mourinho, né? Futebol português se resume ali, né? a questão dos treinadores especificamente antes e pós-Mourinho. Foi Mourinho que deu, com a periodização tática dele, Vítor Frade, que era o mentor dele como treinador, que hoje Portugal tem escola de futebol, né? Universidade de futebol, onde que os treinadores fazem as suas especializações lá. Então, assim, o Mourinho estava na União de Leiria, ele foi auxiliar do Barcelona, tradutor do Barcelona, depois virou auxiliar, aí ele veio pro Benfica como auxiliar também, aí ele foi efetivado como treinador. Mas um técnico inglês, que se nome agora, Bob Robson. Aí ficou pouco tempo, aí ele recebeu uma oportunidade do União de Leiria, do interior de Portugal. Foi lá, estava fazendo um belíssimo campeonato, e o Porto estava com um treinador, Machado, não é o Manuel Machado, é um outro nome, um senhor já era um senhor. E o jogo que ele foi demitido foi contra o Boa Vista, que eu estava nesse jogo. Nós ganhamos o jogo na nossa casa de 2-0 do Porto. A partir daí, o Porto dispensou o treinador atual, esse Machado aí, e contratou o Mourinho. Introduzir lá. Aí campeonatinho. Isso. Aí o Mourinho chegou e a primeira entrevista que ele deu, ele falou assim: eu vou fazer o Porto ser campeão. Naquele ano, nós estávamos, o Boa Vista, que é da cidade do Porto também, nós estávamos a 13 pontos do Porto, no início do retorno. Não foi no início do retorno. Chegamos na última rodada do campeonato português, nós ganhamos em casa 3-1 do Vitória de Setúbal e o Porto ganhou do Paços Ferreira. Se nós tivéssemos empatado com o Vitória de Setúbal, o Porto passava a gente, nós não ia para a próxima Champions e o Porto que iria. Então, o Porto nesse ano, como ele ficou em terceiro colocado, nós somos vice-campeões, o Porto disputou a Taça UEFA, que é a Europa League hoje. Foi campeão da Taça UEFA. Aí começa. Com o Mourinho. No outro ano, o Mourinho tinha vencido a Taça UEFA. na outra época, foi campeão da Champions League. Com aquele time com o Mourinho. Aí tinha o Derlei, o Deco, esses caras assim. Então o Mourinho que revoluciona... Sim. Mas como é que se instala essa questão porque você treinou lá também, Porque a gente lembra, o Filipão é um ídolo em Portugal pela campanha que fez na Euro e tudo mais. E daqui a pouco você começa a ver o oposto, né? Muitos técnicos brasileiros iam pra Portugal, né? Treinar. Abel teve lá. Paulo Autuori. Já tinha tido até uma ida antes do Filipão. Carlos Alberto Silva. Foi bicampeão pelo Porto. Então, e aí daqui a pouco isso vira. Otto Glória. No Benfica. 66, tava também na seleção portuguesa. Aí você fala do sucesso do Mourinho e do mentor dele. De que forma isso vira faculdade? De que forma isso vira modo de exportação de treinadores, assim? É um processo. Eles têm o curso, Portugal tem o curso de treinadores desde 1952. Já tem na faculdade? Já tem. Oficial, o curso deles. Não, o curso de treinadores. A questão da periodização tática foi implantada pelo Mourinho, mas o mentor de tudo isso chama-se Vítor Frade. É um senhor que é vivo ainda, sabe? E a periodização tática nada mais é do que o processo que tu faz num treino, tudo. A parte tática, a parte física, a parte técnica. Tudo isso... Em períodos. No mesmo treino. Tu engloba todos esses processos no mesmo treino. A periodização tática raiz, que aí depois tiveram os outros desdobramentos. Mas a raiz não tem academia. A parte da musculação.
Não tem, não tem. Então, assim, no Porto, quando o Mourinho, eles não utilizavam a academia, porque eles achavam que isso dificultava esse processo da periodização tática deles, Então, assim, eu acho que hoje deve ter, com certeza, mudado esse conceito aí, porque hoje a parte da musculação pro atleta de futebol é fundamental, É proteção. Porém, naquela época, né, nós estamos falando de 2002, 2003, né? Então, A ideia é produzir um treinamento, então, ao invés de você sequenciar, hoje é físico, amanhã é tático. A ideia é fazer um treinamento e você tem todas essas valências com todas envolvidas. essas valências, Isso, passando por exatamente. elas. Daí vem essa escola portuguesa. E a partir daí, com esse protocolo de trabalho deles, tendo universidade de treinadores, aí pronto, aí começou a surgir esses treinadores aí, né, meu? E é muito importante isso aí de falar, não é só em conceitos aplicados dentro de campo. O treinador português tem muito também a didática dele, né? A maneira, a forma de passar ou de se fazer entender o que ele está pedindo. Então, assim, isso também. E pronto, é um país, historicamente falando, que Portugal é um país que exporta muito, né? Se tu vai ver, Portugal é um país do tamanho hoje, sempre foi o tamanho de Santa Catarina, mas foi o país que nos descobriu. Foi o país que descobriu a Índia, foi o país que foi lá para China, entendeu? Então, assim, eles têm no DNA deles que eles vão para fora. Então, assim, hoje tu vai ver a última pesquisa que eu fiz, não faz muito tempo, Portugal tem, na área do futebol, fora de Portugal, tem mais de 300 profissionais atuando. Como treinadores, preparadores físicos, fisiologistas não, treinadores, preparadores físicos e agora, recentemente, os CEOs, né? Sim. São os gestores aí. Então, assim, é muito profissional. É muito profissional. Lógico que um ou outro vai dar certo, né? Mas por que tem tantos profissionais? Porque eles investiram nisso. Eles investiram muito nisso. Porque se tu vai ver o que Portugal tem de conquista importante. Um terceiro lugar na Copa de 66. E um terceiro. Uma Euro. Agora recente. Um terceiro também com o Filipão. Isso, com o Filipão. O treinador era o Filipão. 2006. E uma Euro em 2016, onde que eles empataram, acho que tiveram quase todos os jogos. A final, inclusive, é decidida na prorrogação. Exatamente. O gol do Éder. E ganharam uma Nations League também. Tá, aí eles têm Eusébios da vida, eles revelam muitos jogadores, né? A gente vai falar... Hoje, então, tá com uma base de jovens grande. Bastante, então, assim... Porém, a questão dos treinadores, eles investiram nisso aí. E hoje eles têm... Hoje não, mas nessa era moderna dos treinadores, eles têm uma retaguarda muito forte. Eles têm um sindicato dos treinadores de futebol de Portugal que é muito forte e é muito respeitado. Não é sindicato, é a Associação Nacional dos Treinadores de Futebol, que é muito respeitada lá. E o que eles falam é lei. Por exemplo, eu cheguei em Portugal, eu tive a minha licença negada lá. A minha licença Pro que eu tenho aqui na América do Sul, Pro Conmebol, foi negada. Então nos jogos que eu estive lá, eu era auxiliar técnico. Então eu tinha que dar instrução lá na frente, passar a orientação e voltar para o banco e sentar. Não podia ficar de pé. Sentar. Então, assim, nos 2 últimos jogos que eu fiz lá, eu fui multado em 8.500 euros e 9.000 euros nesses 2 últimos jogos. Porque o meu posicionamento durante o jogo não foi um posicionamento de auxiliar técnico. Eu pensei assim, o meu time, inclusive o último jogo, o que eu tava lá, nós ganhamos de 3-2 de virada, né? Que foi minha 9ª virada no ano. A primeira em Portugal, mas foi a minha 9ª. Nós estávamos perdendo o jogo 2-0, eu falei assim, eu não vou ficar aqui, né? Eu vou lá pra frente. Aí fiquei. E aí, a Associação Nacional dos Treinadores de Portugal, através da Liga de Portugal, eles emitem uma nota para a Liga, com imagens e fotos, a Liga automaticamente chancela e passa pro clube. O Vitória está multado
o seu treinador estava multado de tanto valor, por isso. Que é pela Associação Nacional dos Treinadores de Futebol. Então os caras são muito organizados e são muito respeitados. Então é esse ponto que Uma aula sobre a escola e o que acontece. E essa explicação do Turra é perfeita, porque eu lembro de, em alguns momentos técnicos, no início da entrada dos portugueses aqui, a gente recebia, na nossa imprensa, nos programas de televisão, técnicos brasileiros que questionavam, não a chegada do português aqui, mas pediam pelo menos o mesmo protecionismo. Mas eu quando eu via, não entendia, porque eu nunca tinha ouvido como é que funcionava. Você acabou de explicar. Olha como é que é a estrutura. O que os técnicos brasileiros pediam era que o Brasil também tivesse uma estrutura dessa que protegesse. Chegou o cara daqui, porque os caras falavam assim, o problema é que sai daqui pra lá e a gente tem uma série de cerdões que tem que cumprir. De lá pra cá, o cara entra, senta e faz. Então, assim, o Turra acabou explicando qual é a diferença, né? Chegar lá, tem todo um aparato que, olha, você precisa... essa tua licença sul-americana, não. Tem que ter uma daqui, vai ficar no banco e tudo mais. Você treinou o Boa Vista lá, foi isso? É a Vitória. Você jogou no Boa Vista e treinou Vitória. Eu joguei no Boa Vista por 4 temporadas e no Vitória de Guimarães por 1 temporada. Agora o ano passado eu retornei para ser o treinador do Vitória de Guimarães. Então, e dessa galera que tá aqui esse ano, você deve ter enfrentado alguns lá, né? O Arthur, com certeza. O Arthur... Não enfrentei porque eu não joguei contra ele. Eu fiquei apenas 7 jogos. 7 jogos. Tá. Então eu não cheguei a jogar contra o Braga, que era o time que ele tava atuando. O Petit jogou comigo no Boa Vista. O Petit jogou comigo. O técnico Cuiabá. Também não enfrentei ele porque ele tava de treinador do Boa Vista no ano passado. Sim. Mas eu também não joguei contra o Boa Vista. Sim. Entendeu? Então, assim, quem que mais? É isso. Essa galera deve ter jogado contra também, Abel Ferreira, provavelmente. Abel Ferreira eu joguei. Paulo Souza. Joguei contra eles todos. Isso como jogador, né? Inclusive o Abel Ferreira, quando eu joguei no Vitória de Guimarães, na época 2004, 2005, eu fiquei no apartamento que era dele. Em frente ao CT do Vitória de Guimarães. Que ele tinha adquirido naquela época. E pronto. E aí era um local muito bom, na frente do CT, e eu aluguei. E era dele. Pô, sensacional. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!